favor, espiritualidade maior, universo, seres da força e da luz. Gratidão, gratidão, gratidão. Olá, bom dia, gente amiga. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo comigo? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Um Toque do Destino. Meu nome é Bibi Caroline. Dessa vez, esse é meu nome mesmo, tá? Enfim, uma junção ali do meu apelido de infância juntamente com o meu nome, tá? Depois de tantos nomes que, enfim, resolvi agora usar meu nome mesmo, né, minha gente? Criar vergonha na cara e usar meu nome mesmo. Vamos agora começar uma leitura para o signo de Áries, para quem tem Sol, Lua, Ascendente ou Vênus no signo de Áries. Se você estiver lidando com uma pessoa do signo de Áries, você também é bem-vindo aqui nessa leitura. No entanto, dependendo do grau de envolvimento que vocês estejam, as energias podem estar trocadas, e assim, dessa forma, você se veja aqui se olhando no espelho, tá bom, meu amor? Então vamos lá, por favor, espiritualidade maior, universo, mãe natureza, anjos da força e da luz, para os arianos e arianas que vão se conectar com essa leitura. Por favor, estou iniciando aqui com o tarô xamânico. Gratidão, espiritualidade maior. Vamos tirar uma carta para o momento de vocês, tá bom? Na verdade não, na verdade eu vou tirar logo 3 cartas logo de cara, porque aí eu quero que essas leituras sejam um pouco mais objetivas, tá bom? Então vamos lá, por favor, espiritualidade maior, universo, mãe natureza, lembrando que aqui é uma leitura intuitiva, atemporal, tá? Coletiva, pode ser que ressoe com você ou não, então levem isso em consideração, tá bom? Por favor, para a constelação de Áries, por favor, espiritualidade maior, universo, mãe natureza, seres da força e da luz. Para os nossos arianos, qual que é o momento deles, o que está acontecendo? Por favor, espiritualidade. 4 de ouros. Por favor, universo, mãe natureza, qual a energia aqui para os arianos? A imperatriz. Por favor. Gratidão, gratidão, gratidão. E os 5 de ouros. Gente, não tá uma energia assim, vocês não estão vivendo um momento muito fácil aí, né, minha gente? Tem uma questão, vocês estão sofrendo uma cobrança, tem uma cobrança acontecendo aqui. E vocês estão num momento de vulnerabilidade. E essa cobrança que tá chegando deixa vocês ainda mais vulneráveis, sabe? Ou seja, vocês estão num momento em que vocês precisavam de amor, de carinho, de atenção, né? Só que vocês me parecem que vocês estão tendo justamente o contrário. As pessoas não estão entendendo o momento de vocês, não estão tendo paciência com vocês, e vocês estão se sentindo reclusos, né? Excluídos de alguma forma enfim, gente, isso, da espiritualidade como um todo. É como se vocês não estivessem aqui. Vocês estão sentindo como se vocês não estivessem sendo correspondidos. Até mesmo a espiritualidade se calou para vocês aqui, sabe? Pode ser isso, lembrando que pode ser uma pessoa com quem vocês estejam lidando que está vivenciando isso daqui. Aí você acha que a pessoa não te procura? Você acha que a pessoa não quer nada com você, quando na verdade a pessoa ela tá passando por maus bocados na vida aqui, tá? E ela pode não te contar, ela pode não falar isso pra você. Aqui tem uma energia de... Tem uma mulher aqui, né? A imperatriz aqui, né? Pode ser uma mulher, inclusive, gestante, né? Pode ser você, né? E que você... Mas, assim, você pode estar lidando com essa mulher, inclusive pode ser ela fazendo essas cobranças a você, como pode ser você mesmo, né, essa mulher. Aqui pode ser uma situação dentro de um relacionamento, dentro de uma parceria, de uma sociedade de trabalho, tá, gente? A questão é, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Ou essa pessoa que está lidando com você, né? Mas vamos dizer aqui que seja você essa pessoa. É um momento de escassez e, assim, o conselho logo de cara para a espiritualidade é você
Se conectar com o eu feminino, gente, com o seu eu feminino, seja você homem ou mulher, tá? Porque assim, se aqui é uma situação de uma mulher que está grávida, está no momento de vulnerabilidade, precisando de ajuda e se sentindo sozinha, se sentindo abandonada na vida, às vezes, gente, e assim, é um pouco difícil falar o que eu vou falar agora, porque quando a gente está na situação, a gente não percebe isso. E pode até soar um pouco cruel. Mas, às vezes, gente, a nossa situação difícil, ela é a nossa salvação. Ela também é a nossa salvação. Principalmente no caso aqui de filhos, tá? Porque eu vou contar uma coisa para vocês, gente. Criança, mulher por si só, já é um negócio ali sagrado, tá, gente? Eu tô olhando para lá, mas a câmera tá aqui. Mulher já é um negócio sagrado por si só, tá? Assim, porque a gente tem uma conexão, a gente menstrua, a gente engravida, né? Então isso dá uma conexão direta com o divino, com a natureza, com a espiritualidade de uma forma um pouco mais profunda e direta. Então, às vezes, ser mulher, claro, tem os seus desafios, é muito difícil, né, por conta dessas questões aqui, né, que, enfim, ao mesmo tempo que a gente, né, que a gente tem o mundo aos nossos pés, né, porque ser mulher é muito melhor do que ser homem, porque pelo menos quando você é mulher, na maioria das vezes, tá, gente, assim, claro que tem exceções, mas assim, você vai ser ouvida, sabe? As pessoas dificilmente vão dar as costas para você. Os homens são muito mais cobrados na nossa sociedade do que as mulheres, tá certo? Então, assim, só que nessa situação aqui, é que você sente que não. A gente sente que não, parece que não. Parece que o mundo dá as costas pra gente, principalmente nesses momentos assim que a gente tá grávida, que a gente tá vulnerável, que a gente tá precisando. Só que assim, é nesse momento que você pode se apegar ainda mais com a sua espiritualidade, com a sua feminilidade, entendeu? E se você estiver grávida, com aquele ser que você tá gerando, entendeu? Porque não existe nada mais sagrado nessa vida, gente, do que criança. Inclusive, eu super recomendo que vocês estimulem, se você tiver criança em casa, estimule a sua criança a sonhar. Porque criança tem um grau de atração extremamente alto, gente. Criança atrai coisas muito fortemente e facilmente. E assim, então trabalhe os sonhos das crianças, porque esses sonhos eles podem ser manifestados de acordo com com o próprio poder delas de atração, tá? E assim, gente, claro que tem toda a questão do tempo, né? Aí vai de cada um. Às vezes pode ser mais rápido para uns, outros pode levar a vida inteira, entendeu? Mas a questão é, gente, você tá grávida, mulher, você tá num momento divino. Você tá no momento divino, entende? Então, assim, é você se conectar com esse serzinho ali da melhor forma possível, que acabou de chegar, sabe? Que tá todo com uma energia da onde ele veio, ali da outra dimensão, tá com a energia ali, sabe? Bem pura mesmo, então assim, trabalhar com isso, sabe? Só que infelizmente a gente não tem esse conhecimento na nossa sociedade, né? Aí o que acontece quando a gente fica grávida? Aí a gente entra em desespero, e realmente com razão, né, gente? Porque infelizmente a gente vive a cultura dos relacionamentos, no entanto, a gente não sabe nada sobre como se relacionar verdadeiramente, sabe? A gente vive as nossas relações, elas são baseadas nas nossas ilusões do que a gente acredita do que seja um relacionamento, o que foge completamente da realidade muitas vezes, entende? Porque não existe nada mais difícil, mais complexo nessa vida do que a relação entre duas pessoas. Isso desde os tempos primórdios. Só que assim, é você olhar o lado positivo da coisa, assim. Eu sei que às vezes é muito negativo. Tem muita questão da positividade tóxica, né, minha gente? E isso é péssimo, de verdade. Só que é algo que existe. A positividade, tem a positividade tóxica com certeza, porque no sentido da positividade tóxica, ela vem quando a gente não percebe o grau de dor, de desespero, de depressão que a pessoa tá vivendo. E aí a gente fica com. Aí, ou a pessoa mesmo fica querendo, né? Tapar o sol ali com a peneira, né? E não olhar para. Tem até uma frase que eu ouvi esses dias que diz assim: perdoar rápido demais é enterrar a dor viva.
Vou repetir: perdoar rápido demais é enterrar a dor viva, sabe? Então, assim, às vezes a gente realmente precisa trabalhar essa questão, é por isso que existem psicólogos, psicanalistas, é, psiquiatras, enfim, terapeutas, para que a gente possa realmente desenvolver esse nosso lado mais luz mesmo, sabe? Porque a vida é muito trevosa, gente. A vida é muito trevosa no sentido da gente, a nossa mentalidade está treinada a olhar para as coisas ruins da vida. De um jeito ou de outro. É aquela velha história, ganhar R$ 100 não tem o mesmo. Quando você perde R$ 100 é muito mais doloroso do que o prazer de quando você ganha R$ 100. Aí a gente já pode ver onde que está a nossa mente, direcionada para as coisas negativas. Então, assim, pode ser muito um momento aqui de uma mulher grávida que está se vendo em um momento, assim, muito vulnerável, precisando de ajuda e ainda assim está sendo cobrada, está sendo abandonada, tá precisando de ajuda, gente. Mas aqui a sua criança, a sua energia, você mesma é a sua maior salvação, tá bom, minha gente? Vamos lá aqui, por favor, espiritualidade maior. Para o signo de Áries, Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter no signo de Áries, clarificando essa leitura aqui, por favor. O eremita com o 9 de paus. Mais uma, por favor. O karma. Nossa, gente. Aqui é a carta do julgamento no tarô tradicional, no tarô das bruxas. Olha essa carta, gente, eu acho tão maravilhosa essa carta. A gente tem 3 bruxas, a gente tem 3 luas, ou 3 planetas, enfim, elas ali consagrando, glorificando, ritualizando, né? Nossa, poder, poder, poder. Tá. Aqui você pode estar lidando com uma pessoa medíocre, né? Gente, assim, eu vou continuar falando assim no sentido de gravidez, gente, assim, porque a gente tem a Imperatriz agora, que a gente tem o Eremita, só que o Eremita ele veio abaixo desse 4 de ouros, e o 4 de ouros, minha gente, no sentido de valores morais, entendeu? Porque, assim, o naipe de ouros vai falar muito sobre físico, né, a matéria, só que para mim, o Horus também está falando sobre valores, portanto, são os nossos valores morais. E mais, assim, dependendo, né, da leitura, pode estar falando mais do que da questão material, como também pode estar falando desses valores morais, tá? Que para mim, gente, quando você realmente tem seus valores morais ali bastante estruturados, isso é quase como concreto. Sabe, quando você tem caráter, eu costumo falar que não existe mau caráter. Para mim, caráter é uma coisa unânime. Ou você tem ou você não tem. Tá? Então, assim, porque é uma coisa muito concreta mesmo, sabe? Mas caráter também é algo a ser construído todos os dias. Por quê? Porque todos os dias há um novo desafio, há novas possibilidades de você ser corrupto, de você ser uma pessoa extremamente abusiva e negativa. Só que o seu caráter, a obra do seu caráter da qual você constrói todos os dias é o que não vai permitir com que você se corrompa, tá bom? Só que assim, gente, aqui talvez a gente esteja lidando com um corrupto, né? Esse 4 de ouros aqui me traz, juntamente com esse eremita, pode ser um homem que tá passando por uma dificuldade financeira ali, gente. Só que é uma pessoa medíocre, pode, assim, é uma pessoa que pode ter ali já alguma idade, mas essa pessoa ela se recusa a amadurecer. Essa pessoa ela tem os seus valores bastante precários, é uma pessoa medíocre, é uma pessoa que não tem assim empatia. É, e é uma pessoa que assim tem consciência que é assim e que ela não deveria ser assim, né? Mas a pessoa,
ela segue agindo dessa forma, até como uma forma de controle da situação dela e de você, tá? Então, assim, é uma pessoa que também, gente, pode ter lidado com situações desafiadoras na vida, né? Assim, não justificando, né? Não justificando, mas sempre tem um motivo pelo qual, ou não, né? Talvez nem sempre, mas assim, é comum que tenha um motivo do qual a pessoa às vezes age de determinadas formas. Aqui, talvez essa pessoa ela tem medo de você. Ela age dessa forma também, talvez porque ela te manipula, ela te coloca nesse cativeiro, nessas dúvidas, nessa situação desafiadora, porque ela tem medo que você coloque ela primeiro. Então ela tenta controlar a situação. Só que aqui é o seguinte, minha gente, aqui a gente tem o karma junta os 5 de ouros, que é uma carta de escassez, de desprezo, com. Eu vou deixar assim, eu acho que essa daqui vai ser a capa. Com karma. A forma como você lida com essa situação é o que vai determinar o seu amanhã. A forma como você lida com essa situação hoje é o que vai determinar o seu amanhã. Por quê? Tanto o seu e quanto dessa pessoa que você está lidando. Gente, de novo, isso aqui pode ser uma situação dentro do trabalho, pode ser uma parceria. Eu acredito que isso aqui é muito uma parceria amorosa de pessoas que estão negligenciando as responsabilidades aqui. Pode haver dificuldade financeira? Pode, mas a pessoa também ela tem uma dificuldade de agir com maturidade. Pode ser uma pessoa que também fica colocando a culpa nos outros, sabe? Não assume a responsabilidade dos seus atos. Cuidado para não ser você essa pessoa, tá? Porque em maior ou menor escalas, a gente sempre tem o nosso lado também ali tóxico, sabe? Eu vejo muitas pessoas reclamando de toxicidade por aí, né? De relacionamentos tóxicos, né? Aí a pessoa ela senta confortavelmente para falar mal da outra, para falar que a outra é narcisista. Só que ela não percebe que esse é um ato narcisista. Porque você está sendo basicamente vitimista e você não está reconhecendo até onde você contribuiu para o narcisismo dessa pessoa. E é complicado às vezes isso, porque talvez a pessoa ela realmente tenha maior responsabilidade na situação. No entanto, você também tem o seu grau ali de responsabilidade. Então não fuja disso, tá? É muito importante que você reconheça os seus erros antes de apontar o erro do outro, porque assim você se torna uma pessoa humilde, você facilita o caminho para você e principalmente para o seu futuro. Para o seu futuro, porque a sua situação agora, entenda de uma vez por todas. Grava isso, leva para Cristo isso. A sua situação atual não é a situação determinante da sua vida e a última coisa que vai te acontecer. Muito pelo contrário, pelo que eu tô vendo aqui, ainda tem muito chão aí, ainda tem muita coisa para acontecer, sabe? E assim, erga a cabeça, faz o que você pode. O karma, ele traz essa coisa do despertar, né? E tem muita questão da conexão com a espiritualidade. Bota seu joelho no chão, pede orientação com humildade, sabe? E se no outro dia não tiver resposta, segue com humildade e assim, fazendo aquilo que você pode, sabe? Enfim, gente, olha só. A gente já saiu a gente vivenciou situações extremamente cabulosas, sabe? A vida sempre foi muito difícil para nós. A gente saiu da caverna, gente. Imagina o que aconteceu de lá para cá. A gente teve que lidar com muita situação cabulosa. A gente tá aí a história que não deixa mentir, gente. E de coisas recentes ainda. Muito recentes, inclusive. Só que a nossa divindade está justamente na nossa perseverança, na nossa capacidade de mudar, de transformar as coisas, gente. Olha o que a gente fez com o mundo
a gente tem eletricidade, a gente tem encanação, a gente tem, sabe, a gente tem empresas, indústrias. E olha de onde a gente saiu, olha onde a gente está. Então, por favor, minha gente, não se deixe levar por essa situação aqui, sabe, por mais difícil que seja, sabe, você pode contar sim com o despertar da espiritualidade, com esse karma aqui, para você saber lidar da melhor forma possível com essa situação. Inclusive, esse vídeo aqui já é um chamado, um sinal para você lidar da melhor forma possível com o que está acontecendo com você. Porque, assim, já falei e vou repetir, essa situação, ela não acaba aqui. Ela não é a situação determinante final da sua vida. Até porque, às vezes, eu acho maravilhoso que, às vezes, eu vejo né, eu tenho TikTok, eu tenho Quai, às vezes eu tô ali nos vídeos, aí passa um vídeo de uma menina, sei lá, que ela é mãe solteira. Aí o comentário dos homens, sabe? Tipo, eu nunca casaria com uma mãe solteira, que não sei o quê. Tá, só que aí você pega 20 anos depois, aquela criança, ela era um prodígio. E ela se torna uma pessoa, assim, sabe, muito importante, que viaja para o mundo afora, que transforma a vida da mãe dela, entendeu? Gente, tudo pode acontecer, o mundo é mágico, a vida é mágica, entendeu? Então, cuidado com isso, meus amigos, minhas amigas, cuidado com esse tipo de pensamento medíocre. Cuidado com isso, sabe? E você, mãe, por isso que às vezes você engravidou e você entra em desespero, meu Deus, o que eu faço? Gente, quantas mães por aí, todas as nossas mães praticamente, ainda mais no passado, né? Que sempre foi mais difícil no passado, elas se superaram, entendeu? Em meio a tanta dificuldade. E quantas dessas pessoas, desses filhos que elas tiveram no meio dessa dificuldade aqui, se tornaram médicos depois, advogados, homens e mulheres de bem, sabe? Não importa, pode ser até mesmo um lixeiro ali, que faz com amor, com carinho, com verdade, que tem caráter, que tem princípios, que se importa, que salva um animalzinho na rua. Gente, isso é o valor da vida. Tem coisa melhor do que você dar a vida a um ser humano que vai salvar alguém depois, que vai ajudar, que vai trazer, sabe, talvez até se tornar um pastor de igreja, falar coisas importantes, mudar a vida das pessoas, sabe? Às vezes não é um grande pastor de igreja, até porque os grandes pastores de igreja, eles estão brincando com a fé das pessoas. Às vezes é muito mais valioso você ser um pastorzinho ali de comunidade, mas que pelo menos você vive a sua verdade. E você não tenta ludibriar ninguém. Você pega a sua Bíblia ali, você folheia, você lê e você fala, gente, eu acho que é assim, porque eu acho que um dos maiores problemas desses líderes religiosos é quando eles falam que eles têm certeza de como as coisas funcionam. As igrejas eram para ser escolas. A gente devia ter o direito de levantar a mão e questionar. Por que não pode questionar? Não tem, uma coisa é você ser rebelde, outra coisa é você questionar. E é questionando que a gente muda, que a gente transforma, que a gente aprende, que a gente reflete nas coisas. Então, às vezes, você tratar as coisas com verdade tem muito mais valor do que... E você dá a vida para um ser humano desse, gente. Sabe? Um ser humano de valor, gente. Que é o que está mais em extinção por aí. A gente fala dos animais que estão em extinção. O que está mais em extinção são homens e mulheres de valores. De verdade. E tem muita gente pobre, humilde por aí, entendeu? Precisando de ajuda, mas que está ajudando pessoas. Que está dando o seu melhor. Por favor, espiritualidade maior, conselho para essa situação aqui, para os arianos, Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter no signo de Áries, gratidão, gratidão, gratidão. Conselho aqui com o tarô do Osho, por favor, espiritualidade. Gente, eu falei que ia ser uma leitura rápida, objetiva, eu não consigo ver quantos minutos aqui. Daqui não dá pra ver. Espero que eu não esteja aqui. Nossa, pior que eu acho que eu tô, sim, há uns 40 minutos. Mas vamos lá, por favor, espiritualidade maior. Gente, eu tenho que passar a mensagem que vem. Eu tento fazer vídeos rápidos, mas como é que eu vou... Sabe, isso daqui não é um vídeo... É de entretenimento, mas é uma mensagem que eu tô passando. Então eu preciso falar. E falar leva tempo. Explicar as coisas leva tempo, gente. Por favor, espiritualidade maior. Conselho.
criatividade, a carta da Imperatriz, de novo, que no tarô do Osho aqui é a carta da Imperatriz e é a carta da criatividade. Olha só essa mulher, gente. Deixa eu pegar as duas Imperatrizes aqui. Ó. Quanta beleza. Ela não é nenhuma mulher, né? Ela é uma deusa, assim, uma energia. A própria energia da criatividade, eu acho que é ela, né? Então, gente, e assim, só vem confirmando aquilo que eu tô falando para vocês, sabe? Criatividade, não tem nada mais sagrado. Na verdade, uma das coisas, né? Uma das coisas mais sagradas é a nossa criatividade. E a criatividade, ela está conectada com a divindade, tá, gente? Ela está completamente conectada, sabe? Aliás, é nesses momentos de conexão com a espiritualidade, com a espiritualidade maior, né, com os nossos mentores, os nossos seres, não se deixem limitar, gente, pelas nossas, por suas crenças. Não se deixem limitar por crenças, sabe? A espiritualidade, a vida, o universo, gente, o cosmo é muito maior. É muito maior do que a gente pode imaginar, sabe? Então, assim, a grandeza de Deus, enfim, sabe? Então, assim, deixa a sua fé expandir. Deixe a sua fé expandir, sabe? E saiba trabalhar com o tempo das coisas também. Para de imediatismo, tá? Enfim, tenha criatividade para lidar com essa situação, desenvolver o negócio, sabe? Hoje em dia, gente, hoje em dia tá muito fácil de ganhar dinheiro, gente, através das redes sociais, sabe? Através da internet. Chama o Google aí, ok, Google, e pergunta para ele como ganhar dinheiro com a internet hoje, quais são as formas, sabe, gente? Assim, pede força, pede movimento, pede saúde, criatividade justamente para a espiritualidade. Eles vão te ouvir. Ó, a carta da consciência com a carta da luta. Nada é fácil, gente. Tem nada fácil aqui. Mas com essa consciência de que a vida tem esses desafios e ela é dual, né? Eu acho maravilhosa aqui, né? Porque de um lado tem até uma frase que eu amo que diz assim: de um lado a a virtude, a saudade e a poesia. Do outro lado, a luta, a força e a coragem. De um lado a poesia e do outro lado é a luta. E a vida é isso, gente, assim, sabe? Só que entendendo que a vida funciona desta forma, tendo essa conscientização, a gente facilita, sabe? A gente facilita, sem se iludir. A gente às vezes fica se comparando demais, sabe? É entender que você tem os seus desafios e cada um tem os seus, sabe? A vida de ninguém é igual a de ninguém. Você tem os seus desafios, a outra pessoa tem os dela, entendeu? E assim, meu amor, você vai se superando, entendeu? A gente vai se superando, a gente vai vivendo, lutando, vivendo, tá bom, minha gente? Basicamente é isso que eu tenho para vocês. Gratidão. Fico muito agradecida por terem assistido. Que a força esteja sempre com vocês. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Segura aí a mão de Deus, da espiritualidade. Enfim, entenda que você está lidando com um ser humano aqui que tem realmente esse pragmatismo, né? Esse vício de comportamento aqui negativo, né? E o que você pode fazer? Você pode ter a criatividade de ser melhor do que essa pessoa, no sentido da humildade, de ter mais humildade, entendeu? De aceitar as coisas como elas são,
Porque no final do dia, todos nós estamos sobre esse controle aqui, ó. Ninguém escapa disso daqui. Ninguém escapa do juízo final, ninguém vai escapar do pó, como já dizia a Rita Lee. E ninguém vai escapar do julgamento, ninguém vai escapar do karma, tá bom, minha gente? É isso que eu tenho pra vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Que a força esteja sempre comigo, com vocês, conosco. E até os próximos vídeos. Tchau!